Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cláudia, nós estamos fazendo nossas aulas pela internet. Seja bem-vindo a mais uma aula de história, tá? E como é que tá? Estão com dificuldade? Então vamos tentar tirar um pouco dessa dificuldade? Ai, caiu meu celular. Por que eu tô com o celular na mão? Porque eu não sei onde coloquei meu tripé e não sei onde tá o meu microfone de lapela, então eu tô com o microfone do celular. Tá bom, gente? Segunda-feira começou meio enrolada pra mim. Gente, eu quero que vocês lembrem que nós não terminamos a primeira apostila ainda, tá? Porque nós interrompemos o primeiro bimestre, então a gente tem que continuar fazendo as atividades do primeiro volume, tá bom? Então, na primeira apostila, na apostila volume 1, vocês vão abrir a apostila de vocês lá na página 20, tá? Lá na página 20, onde vai ter essa atividade aqui dos Homens das Cavernas. Estão vendo? Até coloquei um bilhetinho ali para lembrar, tá? Essa atividade eu já tinha pedido para alguns alunos fazer. É para fazer a atividade interpretando documentos, a atividade conexões e a atividade da página 23. Aí você vai falar assim, meu Deus, professora, quanta coisa. Não, gente, é só porque tem textos e imagens, daí parece que é muita coisa. Para vocês verem na atividade da página 23, é um caça-palavras a primeira questão. Então não é muito difícil, tá? Eu vou passar no Google Sala de Aula e depois na transmissão do WhatsApp para os alunos que estão no grupo da transmissão do WhatsApp, a correção dessa atividade, tá? Era para mim passar hoje, mas como teve gente que não entendeu e fez da página 20 da apostila 2, aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Mas é da apostila 1, tá, gente? Então vamos lá. Na apostila 1, nessa atividade da página 20 e 23, a gente está terminando de falar dos Homens das Cavernas, tá? Nós estamos falando do tempo em que eles eram caçadores e coletores. Lembra que eu falei para vocês? Até eu já coloquei um vídeo no Google Sala de Aula. É um vídeo que eu já tinha aqui no meu canal do YouTube. Então, para você que não é meu aluno e está vindo agora, né? Que tá achando esse vídeo no YouTube para estudar, seja bem-vindo. Para você que é meu aluno, tá aqui. Primeiros agrupamentos humanos, ou lá no Google Sala de Aula eu coloquei para vocês também, que já vai dar uma explicada sobre essa questão dos nômades, que mais tarde se tornaram sedentários e o porquê, tá? Vocês vão lembrar que a professora explicou que aquela visão do homem junto com os dinossauros não é possível, porque os homens vieram após os dinossauros, tá? Então, na atividade da página 20, vocês vão estar respondendo sobre essa questão. A questão também ali do Interpretando Documentos vai estar falando da pedra lascada, pedra polida. Lembra que eu falei para vocês das oficinas líticas que nós temos aqui na Praia da Penha? Que agora vocês não vão poder ver, porque nós estamos em quarentena, então, por favor, fiquem em casa, tá? Nós vamos ter, então, ali a evolução do ser humano através da criação de ferramentas para conseguir o alimento e a segurança, né? Porque se a gente for olhar a ponta de flecha que eles têm aqui, olha só, essa ponta de flecha aqui, que vocês têm na apostila de vocês, ela era não apenas para eles caçarem ou se alimentarem, também era porque, conforme eles eram nômades e eles andavam quilômetros, aquilo fazia com que eles cruzassem com diversos animais e outros grupos humanos, né? Então, eles, com o tempo, foram evoluindo as ferramentas, foram prestando atenção nos próprios vestígios que eles deixavam e perceberam que eles alteravam o ambiente onde eles passavam. Os lixos, os vestígios de alimentos que eles deixavam, brotavam de um ano para o outro. E com isso eles começaram a perceber que eles poderiam manipular o alimento deles e não ser mais dependentes 100% de viajar em busca do alimento. Os animais não foram, desde o início, domesticados. Eles primeiro descobriram a agricultura. Eu sempre defendo que a agricultura foi a única e verdadeira e mais vamos dizer assim, própria descoberta do ser humano, porque realmente foi uma observação natural. Com o primeiro passo, eles começaram a cultivar as raízes e frutos, que eles observavam que
brotavam. Então, eles começaram a ficar mais tempo em determinados locais. Então, eles não eram totalmente sedentários, eles eram seminômades. Eles viajavam uma época do ano, porém eles retornavam para o mesmo acampamento, tá? Isso quer dizer que eles ficavam um tempinho fora só da casa. Conforme eles foram adaptando a criação de animais, eles se tornaram totalmente sedentários. O que é sedentário? Hoje, sedentário sou eu, que fico o dia inteiro no sofá. Não, tô brincando, não fico. Né? Mas sedentário, hoje, para nós, é uma pessoa que não faz exercício, que fica em casa, né? Então, naquele tempo, sedentário era o quê? Quem não era mais nômade. Quem não ficava viajando de um lugar para o outro em busca de alimento. Então, eles faziam uma fixação da sua residência, achavam um lugar, produziam sua fazenda e começaram a atrair animais. Primeiro, animais de auxílio à caça, como cães, não esse tipo de cachorro. Mel, você ajuda na caça? Não a Mel. Outros tipos de cachorros que ajudem na caça, não que comam as coisas da casa, né? E depois eles foram criando os animais para corte, para não ter que caçar animais para poder produzir a própria carne em casa. Só que isso também requeria tempo, prática, então não foi cheio de acertos e erros. E só uma curiosidade, o gato, que é um animal doméstico, que inclusive eu tenho 2 que eu não tenho ideia de onde estão, eles foram domesticados muito tempo depois, por isso que eles são animais mais independentes que os cachorros, por exemplo, tá? E a gente vai ter aqui, então, a observação dessa evolução. Só que eles também, através dessa procura de melhor lugar para morar, melhor lugar para fazer sua fazenda, ou melhor lugar para caça, porque nem todo povo quis se tornar sedentário, alguns permaneceram com a cultura nômade. Nós temos hoje os povos beduínos, que são nômades até hoje no deserto. Então, essas pessoas fizeram o quê? Movimentação do ser humano através do planeta Terra. Eles começaram a seguir diferentes caminhos e espalhar essa população através do mundo. A gente tem que lembrar que os continentes eles eram mais próximos e existia várias formas. Eles descobriram navegação. Se eles descobriram fogo, como talhar pedra, eles não iam descobrir como fazer um barco? Claro que descobriram como fazer um barco. Agora, qual foi o povo que chegou na América primeiro? Isso a gente deixa para depois, tá? Porque tem várias teorias que chegaram pelo Pacífico, que chegaram pelo Estreito de Bering, que chegaram só Deus sabe como. Então, a gente tem que entender só uma coisa. Eles foram evoluindo, as necessidades foram mudando e eles foram se mudando, saindo. Da onde? O centro de partida foi a África, tá, gente? Vocês têm esse mapa também na apostila. Deixa eu achar a página aqui. Na apostila 22, tá bom? Na apostila 22 não, na página 22 da apostila 1. Deixa eu... Aqui, ó. Esse mapinha aqui. Esse mapinha, ele vai mostrar uma única flecha de saída da África e depois ela se espalhando por todo o mundo, tá? Então, a partir daí, o ser humano foi em busca do que ele precisava. Lembra que eu fiz uma aula para vocês colocando medo, necessidade, curiosidade como as verdadeiras a verdadeira impulsionadora da sociedade, da história humana? É isso, eles evoluíram e eles tiveram medo de permanecer naquele mesmo local, porque eles já conheciam as suas limitações ali, tiveram a curiosidade de saber o que tinha além e tiveram a necessidade de buscar o que tinha além. Então eles foram, se largaram, bando de doido, e foram. E para alguns foi bom, para outros foi melhor. Outros pararam no Brasil. Então vamos lá. Na página 23, vocês vão ter as atividades ali. No caça-palavras, encontre e contorne as palavras relacionadas aos primeiros grupos humanos. Depois complete as frases com as palavras encontradas. Então, primeiro vocês têm que encontrar as palavras e depois preencher as frases, tá? Aqui, em uma folha em branco,
Na número 2. Em uma folha em branco, crie uma história em quadrinhos que represente uma cena do cotidiano dos seres humanos que viveram na pré-história. Para isso, siga as instruções. Crie pelo menos 2 personagens para sua história. Ela deve ser organizada em 10 quadros. Então, 10 quadrinhos na folha. Represente objetos, vestuários e cenários relacionados aos elementos estudados nesse capítulo. Não precisa ser uma folha sulfite para entregar, gente, principalmente porque vocês sabem que vocês não vão me entregar agora. Eu vou dar visto quando a gente voltar para a sala de aula. Então, vocês, por favor, façam a atividade número 2 no caderno. Façam essa história em quadrinhos no caderno, fotografem e mandem para mim. Tá? Quem tem meu WhatsApp, manda pelo WhatsApp. Quem tem o Google Sala de Aula, manda pelo Google Sala de Aula. Tá? No Google Sala de Aula não precisa mandar no privado. Você pode mandar no mural para mostrar para os seus colegas como que você fez. Tá bom? 3. Muitos historiadores da atualidade criticam o uso do termo pré-história para definir o período anterior à invenção da escrita. Por que eles fazem essa crítica? Eu preciso escrever para ter história? É só essa pergunta que eu faço para vocês. Eu preciso escrever para ter história? Lembra que a gente, quando estudou patrimônio histórico, a gente falou da história material e imaterial? Se é uma história imaterial que eu não preciso tocar e ela existe, por que naquele período a história é considerada pré-história? Quer dizer que antes daquilo não existia história? Ou a gente poderia utilizar pré-escrita? É uma ideia. Joguei ao vento. Joguei. Vamos lá. E aqui, gente, a gente vai começar na página 24 a estudar crescente fértil mediterrâneo. Pensem comigo. Vocês são nômades, têm que alimentar sua família, têm que buscar um lugar onde você possa plantar, onde você possa garantir água, porque você não vai poder... Naquele tempo não tinha água encanada, né? Você tem que achar um lugar que seja seguro. Se você for procurar um lugar para morar e você não tem água encanada, qual é o primeiro passo que você tem que pôr na tua lista? Achar um lugar com rio. Então, crescente fértil, eles pegam aquela região do rio Tigre, Eufrates, até o rio Nilo. Porque são grandes rios que tinham cheias periódicas e essas cheias periódicas faziam com que as terras em volta do rio ficassem férteis. O que acontece com cheias periódicas do rio? O rio sobe, os micro-organismos do rio comem ou, vamos dizer assim, fortalecem a terra em torno do rio. Quando baixa, fica uma lama que parece um... Como é que fala? Não é esterco. Aquele produto que a gente põe na horta para fortalecer. Me fugiu o nome. Adubo. Então se torna um adubo natural e qualquer coisa que você joga ali vai brotar. Você só tem que saber trabalhar com esse período de cheias, porque era literalmente um calendário. De tal dia até tal dia, o rio enchia, depois o rio baixava, eles podiam plantar, dava tempo de colher e depois enchia de novo. Eles conseguiam encher os celeiros, alimentar os animais, criar os animais. Então, o nome dado a essa região, desde o rio Tigre e Eufrates até o Nilo, é crescente fértil. Por quê? Porque eram regiões onde os rios faziam a terra se tornar fértil. A possibilidade de fixação das primeiras cidades foi ali, porque quanto maior, vamos dizer assim, a possibilidade de alimentação, maior as famílias. Quando os grupos eram totalmente nômades, eles eram pequenos. Vamos dizer assim, até umas 20 pessoas. Chutei. Conforme as pessoas vão comendo, se tornando sedentárias, as pessoas vão tendo facilidade de se reproduzir e os idosos vão virar mais idosos ainda. Enquanto naquela época a expectativa de vida era 30 anos de idade, as pessoas foram ficando mais velhas, foram se tornando anciãs, tá? Então a necessidade de produção de alimento e de estocagem era muito maior.
Então, eles precisavam de um lugar que possibilitasse isso. Então, ali na apostila de vocês, a partir da página 24, vocês vão ter essa explicação. Na página 25 vai ter um mapa, já explicando para vocês, tá? E vocês vão fazer a leitura e o trabalho da página 28, tá bom, gente? Só para deixar claro, no caderno, tá bom? Até a página 28, vocês vão ler e vão tentar fazer a atividade no caderno, tá? A aula eu vou terminar por aqui para não ficar muito cansativa. Eu vou pôr mais material de apoio e leitura para vocês no Google Sala de Aula, tá? Indicação da apostila também. Eu vou tentar evitar a pesquisa pela internet, porque eu sei que para alguns aí é limitante. Mas vamos se esforçar, gente. Quem tem condições de estudar pela internet, quem tem condições de pesquisar além do Google Sala de Aula, faça isso, tá? E eu ainda vou dizer, por causa do tempo, a gente vai ter que pular algumas páginas da apostila. Sinta-se livre de fazer as atividades que eu for deixando para trás. Faça por você mesmo, porque ninguém vai fazer por você. Eu posso fazer só até um certo ponto. Lembra que eu falo para vocês que em sala de aula é 50% aluno, 50% professor? Então, o meu 50% está cada vez mais limitado, porque eu posso aqui, ó, na tela com vocês. Eu não posso ir para casa de vocês, a não ser o meu vídeo, a minha voz e boas energias. O resto é com vocês. Ah, professora, mas eu só tenho apostila em casa, só posso estudar com a apostila porque a minha internet é pouca, só dá para mim ver um videozinho de vez em quando no YouTube. Então, leia a apostila. Leia a apostila. Estude a apostila. Sublinhe, faça resumo, faça as atividades. Faça as atividades com um lápis para você poder apagar e corrigir e tentar de novo. Vá cuidar de você. Tá bom, gente? Beijinho para todos. Até a próxima segunda-feira. E estudem história. Beijo.